O Agricultura BR traz agora informações, destaques importantes sobre a Comissão de Agricultura, que tem um novo presidente, o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do estado de Mato Grosso do Sul, que tem todo um histórico com a produção rural brasileira, é um grande defensor do setor e está aqui em nossos estúdios para conversar conosco a respeito da comissão e das principais atenções que a comissão vai ter a partir de agora. Rodolfo Nogueira, deputado, aqui nos estúdios do Canal do Boi, na Agricultura BR, um prazer tê-lo aqui. Eu desejo a você sucesso, primeiramente, à frente da comissão. E eu vou começar te questionando algumas questões que são muito relevantes para o nosso produtor, para quem é proprietário de terra, para quem produz neste país. E uma das grandes preocupações está em torno do fator da questão agrária, principalmente invasões de terra e uma eterna ameaça de invasão e que no mês de abril, por algum motivo, elas acabam se concretizando, infelizmente, para diversos produtores que têm suas famílias, suas casas completamente em estado de ameaça. Como é que a comissão está pensando nisso? Como é que o presidente da comissão está pensando nessa situação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Para mim é um prazer estar aqui na Casa do Produtor Rural, né? Um programa destinado a nós aqui, com certeza, né? Uma responsabilidade muito grande assumir essa comissão hoje, nesse momento que o agronegócio passando por uma crise de todos os lados, né, Fabiano? E como você falou, né, hoje mais uma crise instaurada que é a segurança jurídica no campo. Eu fiz parte da CPI do MST, né, e a gente viu o modus operandi que esse movimento terrorista ele articula. Eles vêm a cada dia se fortalecendo dentro desse governo, que desde o começo que o Lula assumiu o país, ele vem realmente prestigiando esse movimento, que nem CNPJ tem. E prestigia com recursos. E agora prestigiando com 750 milhões, que ele tira, né, da educação, tira da saúde, tira do agronegócio para colocar dentro de um movimento terrorista. Ou seja, é a banalidade do agronegócio e a banalidade principalmente do direito de propriedade, que é constitucional, a cláusula pétrea, e nós realmente repudiamos todos esses atos do governo federal, assim como os atos do MST, que é o movimento terrorista. Nessa CPI nós conseguimos provar muita coisa, mas o governo articulou muita coisa para não dar prosseguimento jurídico no que a gente apurou. Então, hoje a Comissão da Agricultura tem realmente um desafio pela frente, que é garantir o direito de propriedade num país que a gente está vendo que a lei cada vez mais favorece bandido, né? Então nós estamos de olho, a minha fala lá também foi justamente em cima do direito de propriedade, das invasões que já começaram na Bahia, já começaram no Espírito Santo e prometem agora no mês de abril colocar o terrorismo no campo. Se já não bastasse os problemas que nós temos dos preços das commodities, os problemas que nós temos hoje de escoamento de produção, os problemas que nós temos hoje realmente com o endividamento do produtor rural, com a estiagem que vem marcando o nosso país, agora o produtor rural se preocupa realmente em manter a posse da sua propriedade numa disputa desigual, quando a gente tem um governo federal que passa pano para essa bandidagem, passa pano para esse movimento terrorista. Deputado, uma das questões que a gente sempre coloca aqui no nosso programa, no Agricultura BR, que é um programa que é para falar de mercado. Basicamente a gente fala de mercado aqui e a gente sempre fala que para quase tudo que a gente produz, o principal mercado é sempre o próprio Brasil. É o principal mercado para carne bovina, para carne de frango, para o milho que a gente produz e por aí vai, para o nosso café, tudo aqui é o principal mercado. E é exatamente esse consumidor que está empobrecido. O senhor falou de 750 milhões destinados ao Movimento Sem Terra, uma gastança sem limites, e não só nesse caso, mas também em outras frentes que o governo acaba investindo mal ou gastando errado e acaba empobrecendo mais ainda essa população. Ainda tem esse medo, quando a gente vê as propriedades em risco de invasão, a gente também se preocupa com o resultado disso, que representa produtividade menor, produção menor, menos alimento na mesa. Como que a Comissão de Agricultura, a Frente Parlamentar, os deputados que às vezes não são da mesma bancada, mas que apoiam, o que pode ser feito num cenário como esse, principalmente desse que se apresenta em abril?
Bom, primeiro apurar todas as denúncias, né? Cobrar e denunciar para as autoridades competentes, né, no governo federal, e principalmente a convocação de ministros que realmente estão ligados diretamente a essa barbúrdia, essas invasões, os atos criminosos que o movimento estão cometendo e provavelmente irão cometer agora nesse mês. Então, cobrar firme, a aliança da Comissão da Agricultura com a Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA, também é muito forte. Agora as entidades, CNA, o IPA, enfim, fazer um grande esforço conjunto. O presidente Pedro Lupion já está muito preocupado com isso. Essa semana nós conversamos sobre isso, sobre as invasões da Bahia no Espírito Santo e provavelmente no terror que vai ser tocado agora em abril. E com certeza a cobrança da própria grande mídia aqui do Brasil, porque o agronegócio hoje é a locomotiva do Brasil, é o que vem segurando o nosso PIB, né? Com 30% das exportações. O PIB que é real, né? Porque o PIB artificial é esse feito em cima da gastança. O PIB real, né? E a gente sabe, como você falou, que esse governo gasta muito mal, Fabiano. Né? Ele agora destinou 4 bilhões para o Plano Safra, que é uma vergonha, né? De 400 e poucos bilhões prometidos, liberou 4 bilhões porque está perdido, não conseguia aprovar a lei de orçamento e não tinha condições de planejar uma segunda via para o Plano Safra, que agora nós estamos fechando uma safra agora dia 30 de março e o produtor hoje precisa de crédito, precisa desse crédito para poder plantar o milho, para poder, enfim, pagar suas contas, que não está fácil, e adquirir novo crédito. E gasta muito mal, como você falou, 3,5 bilhões ele vai colocar agora em mídia para garantir a imagem dele, para tentar fazer uma reversão do quadro que ele se encontra, que é realmente o declínio, e a gente está vendo isso nas pesquisas, né, Fabiano? Então, a gente vê o governo gastando muito, né, apurando o imposto, colocando o imposto cada vez mais forte sobre o ombro do povo brasileiro e realmente não consegue deslanchar e nem fazer nada. Deputado, já a gente vai falar sobre essas questões da inflação, do fator de plano safra em relação a um país em que a taxa de juros não para de subir, né, e a expectativa é que suba mais ainda, né, pelo menos um ponto percentual acima. Mas já que a gente falou de terra e falou a respeito das invasões do MST, há um fator que traz preocupação e o Canal do Boi nunca afirmou, né, que indígena não tem direito. Os indígenas têm seu direito sim, mas a questão indígena em vários estados, nos estados do sul do Brasil, na Bahia, aqui no Mato Grosso do Sul, que é o seu estado, inclusive, é uma questão, um fator crônico, né, e sempre foi muito difícil lidar com essa situação. Eu sei que tem alguns projetos em andamento que tem contribuído para que essa relação ela se torne melhor, pelo menos. Claro que cada grupo tem o seu interesse, mas pelo menos que tenha uma relação um pouco melhor, um pouco mais frutífera em relação a isso. Como é que isso está andando na Câmara? Não, lá vários projetos, né, em defesa do direito de propriedade. Eu tenho 2 projetos lá importantes, um que já foi aprovado agora na CCJ, que dá realmente garantias às polícias estaduais, né, a intervir em conflitos, em crimes, em aldeias, né, porque hoje tem um entendimento, não é claro isso na Constituição Federal, mas o governo federal se baseia muito na tutela que o governo federal tem sobre a comunidade indígena e ele chama a Polícia Federal como a polícia desses conflitos, é a polícia que resolve os problemas de criminalidade até dentro das aldeias indígenas. E hoje a gente faz um projeto que vai para plenário a qualquer momento agora, que realmente dá poder de polícia, polícia militar, polícia civil, para intervir até nos conflitos, que hoje a gente sabe que é o grande problema, o secretário de Justiça dos estados não ter essa caneta para mandar a polícia militar retirar invasores, resolver o conflito, resolver as agressões que são feitas durante as invasões. E o governo tem chamado, e a FUNAI tem chamado muito a Força Nacional, que opera praticamente somente de um lado e do lado indígena, porque o patrão deles, que é o secretário, que é o ministro da Justiça, com certeza já declarou o seu lado. O seu lado não é imparcial, o seu lado é realmente
para o lado da comunidade indígena. Isso fica muito ruim, porque os crimes estão sendo cometidos contra produtores, contra os funcionários das propriedades. Como se nós todos não fôssemos brasileiros. Exatamente. E, principalmente, a gente vendo a negligência da Força Nacional e do poder público diante da resolução desses crimes e de fato, né, uma atitude concreta para que seja parado esses crimes nas propriedades rurais aqui do Brasil. Isso tende a piorar porque a pressão da comunidade indígena agora, com o governo Lula anunciando que, né, como foi o caso aqui de Antônio João, isso tende a piorar porque a gente sabe que tem muita gente por trás, né, das comunidades indígenas. O Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, outros estados estão sendo invadidos por paraguaios que se autodenominam índios. Indígenas. Isso é um problema também sério. E a gente tem um outro problema que a gente barra na justiça, porque quando o problema é um conflito indígena, sendo área de demarcação, sendo área de estudo antropológico ou não, o que acontece? A justiça é brecada na hora de dar uma liminar da reintegração de posse do proprietário rural. Como em Dourados agora aconteceu, ali uma propriedade que há 100 e poucos anos é de uma família, não tem estudo, não tem demarcação nessa propriedade e tem uma invasão nítida de um índio desaldeado que foi acusado de estupro na aldeia, invadiu a propriedade há 20 anos e a justiça até hoje não concede a liminar, que é a reintegração de posse para os proprietários, legítimos proprietários, e que já perderam uma parte da propriedade com essa invasão e hoje lutam para não perder a propriedade 100%. E a gente sabe que a lei hoje, Fabiano, é muito difícil, porque o juiz, para decretar a reintegração de posse, tem que ouvir a FUNAI e tem que ouvir a União em audiência. E o que acontece? Os dois ficam protelando essas audiências, ficam, na verdade, enrolando a própria justiça brasileira para que não aconteçam as audiências e a reintegração de posse não saia. Com tudo isso, quem sai prejudicado é o produtor rural, é o cara que produz alimento, que sustenta a mesa do povo brasileiro e sustenta a mesa do mundo inteiro. Deputado Rodolfo, eu vou fazer uma observação como jornalista, como economista, a respeito de como que eu vejo o organograma do governo, não esse, mas qualquer governo. Você tem ali o presidente, você tem os ministros, e você tem algumas instituições que estão ligadas diretamente ao presidente da República. Então, primeiro, eu quero saber se o senhor concorda, e a FUNAI é uma delas, né? Uma instituição, uma fundação que responde à presidência da República. Quando acontece uma invasão, esse evento dá para afirmar que ele é planejado porque invade, evidentemente, mas ele tem a informação e é observado, quer dizer, o governo, de certo modo, sabe que aquilo iria ocorrer? A grande maioria das invasões tem a conivência do governo federal, infelizmente. Infelizmente, a gente vê cada vez mais a FUNAI se envolver, né, nas invasões. A gente não pode nem acusar, sem ter prova, que ela está participando do processo das invasões, mas a gente sabe que uma hora depois das invasões, a FUNAI já chega ali com uma estrutura, o Ministério Público chega com uma estrutura, e aí, mais um pouquinho mais tarde, a Força Nacional chega com a estrutura, e com certeza, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é ligada diretamente ao Palácio do Planalto, ao Presidente da República, e tem conivência, com certeza, do governo federal nesses atos. A gente sabe que a esquerda, o PT, tem a ideologia favorável às demarcações, né, ampliar as demarcações. O presidente Bolsonaro ficou 4 anos no governo, tinha pacificado o campo, não tinha mais invasões, o presidente Bolsonaro dando estrutura para os indígenas plantarem, abrindo caminhos, né, para que o índio possa explorar a sua terra, porque a grande demagogia hoje na política... seja livre de fato, né? A grande demagogia da política hoje é a esquerda falar que tem a tutela dos índios, que defende os índios, mas não querem que os índios sejam libertos e nem que tenham o poder de explorar a sua própria terra. Né? A gente viu hoje o Canadá exportando potássio para o Brasil em áreas indígenas e o produtor brasileiro pagando royalty para os indígenas lá do Canadá, Fabiano.
E sendo que nós temos reservas de potássio hoje no Brasil, grandes reservas que poderiam acabar com o problema de importação de potássio, de adubo no Brasil, dentro das terras indígenas, e o próprio governo Lula é contra a exploração e contra que os índios ganhem esse royalty na produção de minério e de adubo. Então, na verdade, é uma grande demagogia que a esquerda prega, né? Parece que realmente eles querem ver cada dia que passa a comunidade indígena na miséria. A gente vê, né, os índios continuam morrendo e morrendo muito mais de fome, né? Pregaram e denunciaram o presidente Bolsonaro por genocídio lá na reserva Yanomami, e hoje nós vemos o aumento de crianças morrendo nesse governo Lula. Então, é sabido por todos nós que a esquerda realmente quer deixar e deixar mesmo na miséria a comunidade indígena. Bom, eu sei que pessoas de todas as ordens, e inclusive quem é contra o agronegócio, a agropecuária, acompanha, vê o que está acontecendo no Canal do Boi. Canadá tem áreas de preservação, as áreas indígenas são preservadas, eles conseguem trabalhar, explorar potássio e ter rentabilidade para essa população. Deputado, agora a gente vai para a parte final da nossa conversa, porque ela está ligada a Plano Safra, está ligada à taxa de juros. Só para o senhor saber, nesta última quinta-feira, nós tivemos uma participação do Roberto Trosser, um dos principais economistas do país, e ele afirmou uma coisa que assusta a gente, de certo modo, mas é aquilo que é a verdade do Brasil. Quando a gente vê a formação do Produto Interno Bruto brasileiro, a gente vê muita coisa acontecendo, de fato, pelas exportações que o Brasil tem de minérios, de soja, de carnes. A maior parte dos produtos são do agronegócio, e isso fortalece esse PIB. E ele falou o seguinte, que tem uma parte que é artificial, que é aquela que você faz o PIB subir através do consumo, mas não é um consumo que parte de uma população que tem a sua condição financeira ou que tem uma condição boa de financiamento. É uma população que se endivida a taxa de juros muito altas. E ele disse mais, essa taxa de juros segue subindo para controlar uma disparada de dólar que nós tivemos, os efeitos que esse dólar teve, entre outros fatores como o gasto público, que às vezes não é o mais adequado e que não passa uma expectativa de equilíbrio para o mercado financeiro. E tudo isso ocorre aqui no Brasil, empobrece a população, né? Primeira coisa que eu quero saber é o seu entendimento sobre esse ponto que o economista fala da artificialidade do PIB brasileiro, que ano passado cresceu mais de 3%, mas tem uma inflação acima de 5%. A inflação agora prevista está mais de 1,62 percentual acima do teto da meta. Então é muito alta a inflação no Brasil, e tudo isso acontecendo no momento que você tem que fazer um plano safra, que vai pegar uma taxa alta e com ela com expectativa de subir um pouco mais ainda. Exatamente, Fabiano. Como a gente falou no começo da conversa, o governo gasta e gasta muito. A Brasília, o Congresso Nacional esperava que o governo fizesse um corte de gasto. Aí sim ele reduziria a dívida pública, ele conseguiria manter a inflação, mas não, o governo se recusa a gastar mal. Talvez por quê, Fabiano? Porque está vendo que está se aproximando o fim desse governo, né? 2026 é logo ali. Eu acho que, pelas pesquisas que o governo tem, que nós temos hoje, nós sabemos que o Lula derreteu, não tem chance nenhuma de ser reeleito, e talvez por isso eles não cortem na carne os gastos públicos. Então, isso aumenta os juros, o dólar dispara, eles têm que ter uma arma para segurar o dólar, como você falou, aumenta os juros, a inflação eles não conseguem controlar, né? E a Selic cada vez mais subindo. Nós temos uma Selic hoje 14,5, né? 14,25, com a tendência de subir a 15. Com mais uma projeção de alta. Todos os juros e financiamentos hoje do Brasil fixados nessa Selic, e isso realmente prejudica. Eu quero falar para você aqui que o produtor brasileiro hoje é só não atrapalhar o produtor brasileiro, que ele vence tudo. O problema é que nós temos um governo que realmente não tem nenhum olho virado, nenhuma política pública a favor do produtor rural e a favor daquele que realmente traz o PIB real para o Brasil, porque as exportações do agronegócio são reais, essas sim são reais. Então nós sabemos hoje que o produtor hoje não tem nenhum subsídio de juros. Nós trabalhamos contra o produtor dos Estados Unidos que tem subsídio para plantar, o da Europa tem subsídio, e o Brasil hoje trabalha 100% independente de governo federal.
e sabemos da luta hoje que o agronegócio vem tendo e principalmente 3 anos, né, de uma safra frustrada, Fabiano. O endividamento crescendo cada vez mais. A gente está vendo o governo federal realmente banalizando o que aconteceu, a enchente e a estiagem depois com o povo gaúcho. Eles banalizaram aquele povo gaúcho. Eles estão banalizando o produtor realmente que está precisando agora de um governo que pelo menos fale, ó, vamos prorrogar, não queremos nem perdão, é prorrogar. Prorrogar a sua dívida para o produtor que realmente conseguir. E quem está mais sentindo, Fabiano, é o pequeno e médio produtor. Então, veja só, é um momento muito difícil para a agricultura e para a pecuária brasileira. Se não tiver entendimento que eu falo que é a prorrogação dessas dívidas, uma lei séria. E um bom seguro também, porque a gente tem realmente dificuldades enormes no campo. Com certeza, com certeza. Então já tem um projeto lá para realmente a gente tratar dessa prorrogação do Rio Grande do Sul. Eu estou entrando com um projeto também agora, bem parecido, que a gente vai tentar reverter essa situação financeira no país todo e principalmente salvar o produtor rural nesse momento difícil que atravessa no país. Tá certo. Rodolfo Nogueira, dava para conversar muito mais aqui, muito mas mais. A casa está aberta, a casa é sua também. Então, não falamos do plano do governo de isenção de alíquota zero para importação, né? É verdade. E eu vou ter que falar disso porque os meus telespectadores do Nordeste, especialmente no Sergipe, há uma mágoa, né? Eu estava encerrando e sem falar disso, mas o que está acontecendo? Quem acompanha o mercado, quem está acompanhando a Agricultura BR todo dia, viu o mercado cair na quarta, cair na quinta-feira, mercado futuro, cotações caindo principalmente no Nordeste, no mercado spot. Por quê, deputado? Porque aquela liberação, né, que nós tivemos de importação a taxa zero para importar por produtos, são 11 produtos, se eu não estou enganado, quase todos eles o Brasil lidera ou é grande expoente. E o que acontece? Não faz quase efeito nenhum, porque elas são inócuas, aquelas medidas. Do ponto de vista econômico, eu garanto que são inócuas. Entretanto, no Nordeste brasileiro, ele está muito próximo ao Golfo Norte-Americano. E ali no Nordeste nós temos pequenos produtores, são todos pequenos produtores de milho. E para trazer esse milho do Golfo Americano até o Nordeste, você tem ali uma logística viável. E isso está acabando com a precificação no Nordeste com esse pequeno produtor. Qual que é o seu entendimento sobre as medidas que foram tomadas e principalmente como lidar com esse pequeno produtor nordestino, principalmente no estado do Sergipe, que agora está passando dificuldade já com o preço, que ele estava uma expectativa de venda e agora ele não tem mais a mesma expectativa. Fabiano, mostra que o governo está totalmente perdido. Ele zerar a alíquota de produtos que o Brasil é produtor, os maiores produtores mundiais, carne, café, açúcar, 9 itens o Brasil lidera aí a exportação e a produção desses alimentos, é realmente mostrar, dar um carimbo de insensatez e mostra que o governo não entende nada na produção de alimentos e nada na produção da agricultura do Brasil. Com certeza um tiro no pé e ainda mais beneficiando a quem? A indústria, porque quem vai se beneficiar com essa alíquota zero da importação vai ser a indústria, que a indústria tem como objetivo o quê? O lucro. Então, você acha que a indústria vai passar para o consumidor final? Não. O governo joga muito mal, tem medidas inócuas, como você falou, as medidas não servem para nada, um governo perdido. Eu venho falando, batendo muito nessa pauta que se o governo quiser mexer no preço dos alimentos, baixa o diesel. Porque o transporte dos alimentos no Brasil é rodoviário, 99% é rodoviário. E o diesel nessa altura atrapalha muito a agricultura e muito o preço final na mesa do brasileiro. Então é uma medida realmente que não serve para nada e atinge realmente os produtores do Nordeste, como no Sergipe, como no Piauí, como na Bahia. Porque Alagoas, como a gente vai ver muito milho entrando ali pelo Nordeste, como você falou, a logística é privilegiada. Então, realmente, mais um tiro no pé e mais uma medida que vai contra o produtor brasileiro. Tá certo, agora sim, Rodolfo. Agora a gente vai encerrar. Rodolfo Nogueira, deputado, obrigado pela participação. Casa é sua. Espero que quando você estiver aqui na capital do Mato Grosso do Sul, a gente possa bater um papo, né? Porque está trabalhando bastante, fica bastante tempo fora. Um bom dia a você, obrigado pela entrevista. Bom dia, securitização já.